Como a gente viu no vídeo anterior, os primeiros séculos da história registrada do Japão são marcados por conflitos internos e por influências externas. As influências externas são vistas na forma de burocracia e estruturas políticas chinesas que chegam às ilhas japonesas, em especial a partir da Coreia. Já os conflitos internos são vistos primeiro na influência crescente de sociedades como a de Yamatai e especialmente naquelas que habitam a região de Yamato. As sociedades de Yamato se organizam de tal forma que na segunda metade do primeiro milênio da nossa era, o Japão adota uma forma e uma estrutura de governo que a gente pode chamar de imperial. As primeiras fontes escritas do Japão já mostram a preocupação ideológica em representar a história do Japão como a história linear de uma única dinastia, chamada popularmente de dinastia de Yamato. Mas essa centralidade dinástica, ela não é tão simples. E ela constantemente enfrenta a tensão entre diferentes clãs de Yamato, os chamados Uji. Essa tensão entre governo centralizado e poder concentrado em grandes estruturas familiares, como os Uji, é um aspecto importante da história do Japão e pode ajudar a explicar as reformas dos séculos 7 e 8 e também o famoso período Heian. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os impactos das reformas políticas do Japão antigo, como a reforma de Taika, e sobre os principais aspectos de uma das mais influentes épocas da história do Japão, o período Heian. Os sistemas de estrutura familiar, os Uji, são uma marca sociopolítica japonesa pelo menos desde o início da era Yamato. As organizações de clãs funcionavam como sistemas de controle social e, acima de tudo, como garantia de privilégios aristocráticos. E elas estavam intimamente relacionadas com preceitos religiosos muito enraizados na história, como o culto aos kami. Assim, cada Uji, ou clã, ele era representado pelo Ujigami, uma divindade familiar que dava origem ao clã. Por isso, quando o clã imperial ganha poder sobre os demais, é tão importante para eles serem vistos como descendentes de Amaterasu, porque assim eles eram regidos pelo kami mais célebre e poderoso dentro daquela lógica. Para controlar esses grupos clânicos, a família imperial começa a delegar títulos aristocráticos, chamados de Kabane, para os chefes dos clãs mais poderosos. Os títulos de Kabane mais altos eram os de Omi e Muradi, e designavam os responsáveis por controle regional ou por ofícios religiosos. Esse sistema de Kabane revela não apenas os clãs mais importantes, como os Soga e os Nakatomi, como também a dificuldade que o governo central tinha para controlar as rivalidades e os poderes desses clãs, que exerciam atividades fundamentais de cunho político, econômico, militar e religioso. É esse poder real exercido pelos chefes clânicos que resulta nas crescentes tentativas da família imperial de centralizar o controle do Japão. Essas tentativas são vistas primeiro com as reformas do príncipe Shotoku. Além da Constituição de 17 artigos, Shotoku também reformou o sistema de ingresso na corte no ano de 603. Essa reforma, chamada de Kanijunikai, ou os 12 estágios de classificação, criava um ranking para o serviço de oficiais da corte, que eram identificados por um chapéu de seda de acordo com seu nível. A ideia do Kanijunikai era rivalizar com o sistema hereditário de Kabane através de um sistema meritocrático de atuação política. Um ponto de maturação desse processo de centralização é a reforma de Taika, que, como a gente viu no vídeo anterior, acontece em 645. A reforma de Taika faz parte de um processo mais longo que envolve a promulgação de vários códigos legais, como o Taihō, de 703, e o Yoro, de 757. Todos esses projetos legais formam o Ritsuryo, um sistema administrativo e penal baseado no governo e na burocracia chinesa. Essa estrutura de Ritsuryo buscava, como a gente viu, garantir mais poder ao imperador e menos poder aos chefes clânicos. Por isso, ela atuou contra o sistema hereditário de Kabane
Fez uma reforma de terras, criou castas, ministérios e novos cargos burocráticos, aprimorou o sistema de ranqueamento e buscou acabar com algumas práticas populares que eram consideradas malignas. O objetivo do Ritsuryo, ele era, então, o de tornar o governo japonês um molde do governo imperial chinês, que era visto como mais efetivo, burocrático e muito centralizado. Por isso, o budismo e o confucionismo se tornam bastante fundamentais no período em que o Ritsuryo é efetivo, que vai mais ou menos do século VII ao século X ou ao século XI. Outro reflexo das reformas estatais de Taika e do Ritsuryo é a fixação de uma nova capital em Heian-kyo, ou Kyoto. A nova capital, que é estabelecida em 794, ela era baseada na capital imperial chinesa de Chang'an e acabou sendo a capital do Japão por mais de 1000 anos, até 1868, quando Tóquio toma o seu lugar. Assim, 794 é o início da chamada Era Heian. O início desse período é provavelmente o ápice do poder imperial na história do Japão. A mudança de capital foi supervisionada pelo imperador Kamu, que também foi responsável pela diminuição do poder dos chefes clânicos na corte e pela conquista de boa parte dos territórios do norte do Japão que ainda não estavam sob a autoridade Yamato. Também em 794, Kamu criou o título de Seitai Shogun, ou Comandante Supremo contra os Bárbaros, e o conferiu a um general da época chamado Otomo Otomaru. A morte de Kamu, em 806, é um dos primeiros acontecimentos da Era Heian, mas é também um dos primeiros marcos das mudanças no sistema de Ritsuryo. Para a gente entender o que isso significa, é preciso analisar o período Heian como um todo e notar que ele é tradicionalmente dividido em 4 fases. A primeira vai de 794 com Kamu até 887, com a ascensão do imperador Uda. A segunda fase vai de 887 até 967, com a ascensão do imperador Reise. A terceira fase vai de 967 até 1068, com a coroação do imperador Go-Sanjo. A quarta e última fase vai de 1068 até 1185, que é o ano que marca o fim da Guerra de Genpei, quando o clã Minamoto estabelece uma ditadura militar em Kamakura e inicia o período que é popularmente conhecido como Shogunato, ou Kamakura Bakufu, e encerra formalmente o período Heian. A primeira fase, entre Kamu e Uda, pode ser entendida como o período Heian em que o sistema de Ritsuryo tenta resistir e manter a centralidade imperial. Para isso, os imperadores tentam manter um duro regime de coleta de impostos e continuam importando elementos culturais da China, como novas formas de budismo e a escrita de histórias imperiais. De qualquer forma, talvez a maior preocupação da corte Yamato nesse período fosse então justamente financeira. A segunda fase, entre Uda e Reise, marca a ascensão cada vez maior de um clã chamado Fujiwara nos assuntos da corte, ainda que esses 80 anos que separam Uda de Reise sejam uma época em que os imperadores ainda exerciam controle considerável sobre o Japão. A terceira fase, entre Reise e Go-Sanjo, é um período de transformações emblemáticas na Era Heian. Nesse período de 100 anos, os Fujiwara se tornam a verdadeira força política do Japão, controlando o imperador por meio de cargos ministeriais e de regência. E, na realidade, a regência imperial se torna quase que um direito informal da dinastia Fujiwara. Dentre esses regentes, o mais famoso é Fujiwara no Michinaga, que era tão poderoso que ele nem precisou assumir o título oficial de regente, Kanpaku, para controlar os imperadores. Então, enquanto os Fujiwara exerciam poder real, a corte imperial se enclausurou nos limites da capital de Heian-kyo e passou a se dedicar às artes e à cultura. Por isso, a terceira fase do período Heian é considerada uma das fases de ouro da arte e da literatura japonesa. É nesse período que se consolidou o uso do kana, uma escrita silábica japonesa que não segue a mesma lógica dos kanji, que era uma escrita logográfica. A popularização da escrita gera alguns dos clássicos da literatura japonesa, como o Genji Monogatari, escrito pela cortesã Murasaki Shikibu, ou Makura no Soshi,
escrito por Sei Shonagon. Boa parte da literatura Heian dessa fase, inclusive, é escrita por mulheres da corte. E um outro elemento cultural que se intensifica também nessa fase é a estética da corte. As mulheres adotam uma maquiagem bastante particular a esse período, que incluía o escurecimento dos dentes. E é também adotado um código de vestimenta complexo que obedecia ao cargo de cada nobre e também às estações do ano. A última fase do período Heian também é conhecida como Inse, ou administração do claustro. Esse nome vem de uma prática encontrada por alguns imperadores para lidar com o poder dos Fujiwara. Esses imperadores abdicavam, mas eles continuavam exercendo influência sobre o novo imperador como forma de contrabalancear o poder dos regentes imperiais Fujiwara, que logo passam a perder poder. Porém, enquanto os Fujiwara perdiam poder, outros dois clãs ascendiam por meio da força militar, os Taira e os Minamoto. Esses dois clãs, eles eram clientes militares, ou bushi, dos Fujiwara e da corte imperial. E cada vez mais eles controlavam terras e guerreiros, que ficaram popularmente conhecidos como samurais. A rivalidade entre os Taira e os Minamoto levou ao Genpei Gassen, ou Guerra Genpei, que foi de 1180 até 1185 e terminou com a queda dos Taira e com a ascensão inquestionável dos Minamoto. O período final da Era Heian, então, ele pode ser visto através de 4 esferas de poder: a corte imperial e os Fujiwara no campo da política, e os Taira e os Minamoto no campo militar. Como os Minamoto saem vitoriosos dessas 4 esferas, a gente pode perceber que a história do Japão, a partir desse momento, dá uma guinada em direção ao governo bélico. E então, quem vai exercer poder não é mais o regente, mas sim o general ou shogun. O que a gente pode concluir disso tudo? Que o Japão, como a gente já viu no vídeo anterior, passa por um processo de centralização imperial contra os chefes dos Uji, ou os clãs, a partir do século VII. Ali começa a se formar uma estrutura de governo importada da China, chamada de Ritsuryo. O sistema de Ritsuryo começa a enfrentar problemas durante o período Heian, quando os clãs voltam ao poder, em especial na figura dos Fujiwara, dos Taira e dos Minamoto. Enquanto o primeiro é responsável pela regência imperial, os outros dois exercem poder sobre terras e soldados. E assim a gente tem a ascensão de uma classe de guerreiros que a história conhece como os samurai. Com isso, o Japão entra em um período de hegemonia militar que é conhecido popularmente como shogunato. Durante os séculos seguintes, o imperador seria pouco mais do que uma figura cerimonial de corte, enquanto o poder real ele era exercido pelos generais, ou shoguns, fora da capital Kyoto. Em outras palavras, o shogunato é uma das marcas do enfraquecimento do Ritsuryo enquanto sistema, e por isso inicia uma nova era política e cultural no Japão, mais afastada da influência externa chinesa e mais centrada na realidade militar local, que é algo que a gente vai ver no próximo vídeo de apoio. Essa discussão foi centrada nas reformas políticas que levam ao Ritsuryo e nas transformações que acontecem durante o importante período Heian. Nesse contexto, a reforma de Taika e o conflito entre os clãs e a corte imperial ajudam a gente a entender como a história do Japão vai se transformando. Alguns conceitos-chave para essa discussão são Ritsuryo, Uji, Kabane e Kanijū Nikai. A bibliografia usada nesse vídeo está aí na tela e ela está também disponível no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!